começar, pessoal, eu sou só um background rápido, né? Eu venho de uma formação mista entre ciência da computação e ciências sociais, né? E acabei me tornando um geógrafo, né? Então, hoje em dia, eu sou um geógrafo digital, né? Trabalho com geografia digital e desenvolvimento sustentável. Né? Como falei, sou diretor hoje do Instituto de Desenvolvimento Global Sustentável na Universidade de Warwick, né? Além disso, eu tenho as afiliações aqui com o Alan Turing Institute, que é o Instituto de Ciência dos Dados e Inteligência Artificial, e com o Instituto de Geografia da Universidade de Heidelberg, né? Então, hoje é um prazer aqui estar falando para vocês, né? Um prazer ter tanta gente aqui, né, com a gente. Obrigado a todos pela presença. E a gente, então, eu vou começar falando um pouco como é que a gente mapeia a conversa de hoje, né? A conversa de hoje vai girar em torno de algumas perguntas, né? E essas perguntas que a gente vai começar a perguntar agora, né? Quer dizer, os slides, vocês estão vendo minha tela, meus slides? Acho que não, né? Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Pronto, agora acho que vocês vão poder ver meu primeiro slide, né? Que é o mapeando essa conversa, né? Na verdade, antes desse, né? O título aqui da conversa que eu coloquei, eu coloquei esse título aqui, Mapeando para a Resiliência com OpenStreetMap, né? Então, nós vamos falar dele através dessa pergunta principal. Como que os mapas colaborativos do OpenStreetMap podem ser utilizados para responder a choques, né? E transformar estresses e transformar cidades em direção à sustentabilidade. Isso aí é entremeando um pouco de uma das definições clássicas de resiliência com a ideia do OpenStreetMap, né? Então, como é que essa coisa se combina? O OpenStreetMap, os mapas digitais e a nossa capacidade, né, de responder aos choques e a de transformar para sustentabilidade. Então, essa é a pergunta aqui que a gente está colocando principal de hoje, tá? Como é que eu vou fazer isso na apresentação? Vou fazer isso através de 4 tópicos, tá? Que a gente vai explorar. A gente vai explorar um histórico, tá? O histórico de como é que esse mapeamento digital começou, né? E mapeamento digital para resiliência. Vamos falar de alguns tipos de dados, tarefas e ferramentas específicas que a gente pode usar para isso, tá? E vamos dar alguns exemplos de projetos e terminar com algumas reflexões, desafios e com um convite para todos aqui, tá? Eu acho que tem uma pessoa que está com o microfone aberto. Vangelis, se você puder, acho que fechar ele por enquanto. Vangelis, can you please close the mic? Ok. Ok, agora eu acho que estamos, voltamos aqui à normalidade. Bom, então, começando então essa conversa, vamos lá. Por onde a gente começa? Eu vou começar em 2010. Né? 2010 aconteceu um evento, né, muito forte no Haiti. Né? Alguns de vocês talvez se lembrem, foi um dos terremotos, eu acho que mais devastadores que a gente teve, né? Na história recente que aconteceu em janeiro de 2010. Interessantemente, eu não sei se vocês lembram, mas foi um terremoto, né, que foi muito forte, né, e também muito superficial. Né, e o que aconteceu é que teve um colapso muito grande do governo, né? Muitos prédios governamentais vieram abaixo e com eles todos os dados e conhecimentos que tinha sobre a, a, a geografia do local, né? E inclusive todos os mapas. E interessantemente, né, houve uma necessidade muito grande nessa situação de resposta humanitária, né, para ter informações geográficas e mapas em especial. Só que não existiam mapas. Né? Então, o que aconteceu foi que houve um grupo de voluntários que se espalharam no mundo todo, né, que começaram a olhar imagens de satélites e produzir mapas. E esse videozinho que eu vou soltar aqui agora, nesse vídeo aqui vocês vão ver uma animação, tá?
que vai mostrar, deixa eu tirar essa musiquinha aqui, que vai mostrar aqui a atividade de mapeamento no OpenStreetMap que aconteceu. Esses pontos luminosos aí que vocês estão vendo, tá, são elementos adicionados ao mapa, tá, à medida que eles iam acontecendo, tá, durante a resposta que as pessoas fizeram. Então, vocês veem que em pouco tempo, relativamente, né, a gente teve uma resposta muito forte a essa chamada para o mapeamento, e o mapa foi se fazendo a partir dessa atividade colaborativa. Então, o que aconteceu? Aí a gente vê aqui no próximo slide, vai ver o resultado disso. A gente tem aqui a parte do antes, né? Como era o mapa, o OpenStreetMap antes dessa chamada por mapeamento colaborativo, e como ficou depois, tá? Então, vocês veem que foi uma diferença incrível, né? Através do trabalho colaborativo de pessoas mapeando, né? Olhando a imagem de satélite e criando mapas, né? Espalhados no mundo todo, tá? E, interessantemente, nesse caso, esse mapa aqui, que começou a ser o mais atualizado que existia, foi utilizado muito fortemente, tá, por todos os esforços de resposta ao desastre, né, pelas forças humanitárias, pelo exército americano, que estava coordenando naquele caso, tá, os esforços de desastre. Eles começaram a usar o OpenStreetMap como mapa base, né. E esse foi um evento que talvez foi o maior que já aconteceu na história do mapeamento com o OpenStreetMap, né? E foi um evento inicial que criou essa, vamos dizer assim, visibilidade, né? Para a possibilidade de usar mapas para esforços de resiliência, nesse caso de resposta, né? Então, criou-se o quê? O chamado mapeamento humanitário. A gente tem hoje uma comunidade global, tá, ativa nessa área de mapeamento, né, que usam mapas para apoiar ações humanitárias. Tá? Você tem o chamado Humanitarian OpenStreetMap Team, tá, que é uma associação, né, de tanto voluntários, como tem também uma NGO hoje registrada nos Estados Unidos, que está ativa e faz muitas ações, né, em resposta tanto em resposta a desastres imediatos, como também apoiar alguns projetos humanitários e organizações. Tem algumas organizações grandes humanitárias que usam o OpenStreetMap correntemente, né, para apoiar suas ações, como a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteira e outros, tá? E também o que aconteceu com essa ideia de a resposta, veio também uma ideia de usar que os mapas poderiam ser feitos não apenas depois de desastres, mas também como prevenção. E o projeto Missing Maps é um deles, foi iniciado em 2012, pela American Red Cross, British Red Cross, o HOT, o Humanitarian OpenStreetMap Team, e o Médicos Sem Fronteiras, né, uma edição sem fronteira. E eles fazem isso para várias áreas do mundo em que há necessidades humanitárias, né? E como prevenção, para, por exemplo, que os mapas possam auxiliar depois, tá? Ações de resposta, por exemplo, a epidemias ou outro tipo de emergências humanitárias, tá? E desastres. Então, esse é um pouco o contexto que a gente quer trabalhar hoje aqui. Um outro exemplo interessante, tá, dentro um último exemplo que eu vou colocar, que também foi, eu acho que hoje, até hoje, o maior esforço de mapeamento colaborativo que já aconteceu, né, em resposta a um desastre natural, foi o terremoto do Nepal, em 2015, tá? Vocês talvez se lembrem também, foi um terremoto também muito devastador, muito poderoso, né, e também teve vários terremotos subsequentes, né, os aftershocks, e deixou mais de 8 mil mortos, né, 8 milhões de pessoas afetadas. Essa foto aí mostra um pouco um exemplo, né, da devastação que ele criou lá no Nepal. E eu me lembro que nessa época eu já trabalhava com mapeamento, a gente também trabalhou, e aqui vocês veem o mapa anterior e o depois, né, e já veem que também houve
uma adição ao mapa significativa, né? Você tem aqui, ó, vê claramente que Katmandu, a área na capital do Nepal, ficou muito melhor mapeada, né? Mas, interessantemente, se você olha o antes já era muito melhor, né, do que no caso do Haiti, porque já existiu ali uma ação anterior, até patrocinada pelo World Bank, tá, que já havia feito um mapeamento preventivo. E, além disso, a comunidade internacional de mapeamento respondeu muito fortemente, né, e aí que vocês veem, na época eu estava lá na Universidade de São Paulo, né, na USP, e a gente ajudou também, aí tem a BBC aqui, a notícia que mencionou a gente ficou feliz, né. Mas, interessantemente, aqui também tem algumas fotos de como o pessoal usa esses mapas, né, os mapas que começam no mundo digital vão para o mundo físico, né, então aqui tem alguma ilustração de forças canadenses que estavam utilizando os mapas, imprimindo o OpenStreetMap e utilizando lá para fazer o planejamento das respostas de logística, né, e o pessoal aqui do Kathmandu Living Labs, que é um pessoal que a gente colabora já há alguns anos, e que estavam lá no local, e eles que fizeram esse projeto preventivo, do qual até, na verdade, eu já havia colaborado com eles, né, e eles fizeram essa resposta muito imediata, dando treinamento para as pessoas usarem o OpenStreetMap no GPS, né, e fazer o download dos dados e usarem como na resposta ao terremoto, né. Então, eu acho que assim, esses são exemplos ilustrativos, né, que a gente traz para começar a pensar, né, como que a gente explora esse potencial dos mapas, tá, para construir resiliência, para a gente pensar na resiliência, né. Então, depois desses exemplos, essa parte agora eu queria explorar com vocês, com um pouco mais detalhes, o que é esse, o que faz, né, o que constitui esse mapeamento colaborativo do OpenStreetMap. Então, assim, se você entrar na página do OpenStreetMap, você vai ver um mapa parecido com esse. Esse aqui eu coloquei o mapa aí centralizado em Rio Branco, né, na área da UFAC, dos nossos parceiros que estão por aí, né, logados, né. E esse aqui é o mapa do OpenStreetMap, né? E a princípio você pode olhar para ele e achar que ele parece o Google Maps, né? Assim, que é um mapa como um mapa digital, como o Google Maps. Mas o importante é que ele tem algumas características muito diferentes do Google Maps, né? A primeira delas é que ele é um mapa aberto. O mapa aberto significa que todo mundo pode acessar, isso também o Google Maps acontece com ele, né? Mas também que todo mundo pode atualizar. E é por isso que algumas vezes ele é chamado da Wikipédia dos mapas, né? Ou seja, é um mapa baseado no conceito de crowdsourcing, né? Que cada um pode adicionar um elemento do mapa que você conhece, o seu bairro, a sua rua, né? Você conhece melhor do que pessoas que estão longe, como eu, né? Então você pode adicionar e melhorar o mapa aí ao seu redor, né? Então, é isso que possibilita, né, aqueles esforços de mapeamento colaborativo que a gente acabou de dar o exemplo, e cada um adicionando e melhorando o mapa em cima do trabalho das outras pessoas, né. Agora, o que que significa, então, mapear? Significa que você, por exemplo, quando você clica, né, eu vou voltar aqui, clicou nesse edit aqui, ou editar, né, aqui está com a interface do inglês, mas já foi traduzida, né, quando você clica no editar aqui, ele vai abrir o mapa para você editar. Então, você está vendo aqui, ó, que os elementos que constituem aquele mapa e que você pode alterar, você pode mudar o nome aqui, você pode acrescentar novos elementos, né? É interessante aqui a UFAC, o campus está bem mapeadinho, né? Está bem legal, já está a maioria dos prédios aqui todos mapeados, né? E o pessoal começou até a mapear as árvores que estão ao redor aqui, ó. Eu vi que tá bem interessante o esforço de mapeamento aqui. Agora, se você vai um pouquinho para lá, né, aqui, ó, nas ruas, aí é legal que as ruas já parecem estar bem completas nessa região, né, com nomes e tudo. Agora, os prédios mesmo, né, as casas, não estão, a maioria delas não está mapeada ainda, né, diferente aqui do campus, né, da UFAC, né. Então, ou seja, tem oportunidade aí, tem muita coisa para fazer ainda, né? Bom, então agora vamos olhar um pouquinho, né, o que constitui esse mapa, né? Ou seja, conceitualmente, pessoal, o que é o mapeamento digital? Criar um objeto digital significa você olhar, né, elementos, né, ou componentes geográficos do seu território, né, e criar um objeto digital que vai representar esses elementos, né. Então, aqui a gente está falando dos componentes básicos que constituem esse território como a gente reconhece ele, né, como a rua, prédios, praças, árvores, como a gente viu ali,
pontos de referência, e tudo isso vai para um grande banco de dados, né? Então, na verdade, o OpenStreetMap é um grande banco de dados geográficos, né? Que está lá, que tem as representações digitais dessas diferentes áreas, tá? Agora, a gente precisa entender um pouquinho melhor qual a estrutura desse banco de dados, para a gente entender o que a gente pode fazer com ele. Então é isso que eu vou olhar um pouco agora com vocês. Qual a estrutura do banco de dados? Como é que você se representa dentro do OpenStreetMap? Então aqui voltando na tela do editor do OpenStreetMap, você pode ver aqui, de novo abrir a UFAC aqui, eu queria ver com vocês alguns tipos de objetos que a gente pode reconhecer aqui. Tá? O primeiro deles é um ponto, né? É o tipo de objeto mais simples, tá? Um ponto, ou chamado de nó, ou node, no inglês, né? Então, um ponto, ele pode ser usado para representar o quê? Nesse caso aqui, está representando árvores, né? Você pode ter um ponto que está representando aqui o ponto de ônibus também, são pontos, né? Você pode usar o ponto para representar, por exemplo, uma loja, ela pode ser representada por um ponto, né? Então, um ponto é o tipo de objeto mais básico do OpenStreetMap. Agora, você tem esses outros pontos aqui, né, que estão como ligados numa linha. Tá? Então, a linha acaba sendo outro tipo mais básico de objetos geográficos, que é a linha ou caminho, ou way. Tá? E que com as quais você pode traçar ruas, você pode fazer o quê? Rios, né? Com uma linha, você pode representar diversos tipos de objetos, tá? Do seu terreno aqui, tá? Interessantemente, quando você pega uma linha e cria uma linha fechada, né? Que é o que você pode ver, por exemplo, aqui, tá? Você criou uma área, né? E aí você, por exemplo, aqui é um campo de futebol, acredito eu, né? O pessoal da UFAC aí vai saber melhor que eu, e aí você fechou essa área e cria esse objeto geográfico daquela área, tá? Então, esses são os 3 pontos de objetos básicos, tá? Agora, tem uma coisa muito importante, por que a gente está falando sobre esses objetos? Porque a gente tem que entender o que significa a gente se apropriar e mapear os territórios, né, com esses tipos básicos de dados. Uma das coisas que a gente faz é classificar, né, é colocar um atributo, uma representação do que é aquela linha, aquele ponto ou aquela área. Então, por exemplo, essa área aqui, ó, esse quadrado aqui que eu estou apontando, tá? É um quadrado, né, uma área, uma linha fechada no OpenStreetMap, que foi também, eu daqui não sei o que é, né, mas alguém com conhecimento local usou uma etiqueta, né, uma tag, para dizer o que é esse quadrado. E é isso aqui, é o último tipos de dados que a gente está interessado. E, aliás, é um muito importante aqui para a gente, né, que na verdade é um atributo dos outros tipos de objeto digital. Então, essa etiqueta vai dizer para a gente o que é esse quadrado. Então, como é que é essa etiqueta? Ela tem esse formato aqui, ó, representadas como chave igual a valor. Então, a chave aqui é amenity, né? O valor é restaurant. Então, aqui está dizendo o quê? Que é o restaurante, aí tem o nome aqui, ó, name, é restaurante universitário. Então, eu descobri que aqui é o bandejão, acredito, aí da UFAC, né? E também interessante, eles colocaram building as, quer dizer que é um prédio, né? Esse quadrado é um prédio, ele tem um restaurante funcionando nesse quadrado e tem as opening hours, que são as horas de funcionamento. Está aqui, ó, de 6h30 às 8 para o café da manhã, e tem mais aqui que foi cortado, né? Então, interessantemente, vocês veem que a etiqueta, né, ela vai, então, ser onde você identifica o que é aquele objeto. Interessante no OpenStreetMap é saber que essas etiquetas, você pode criar novas etiquetas se você quiser, né? Então você pode, na verdade, colocar qualquer valor, chave valor aqui que você quiser para um novo objeto e criar um novo tipo de objeto. Porém, existem alguns tipos padrão, né? Que são, vocês veem aqui todos em inglês, que foram definidos, né? O OpenStreetMap é um mapa que começou onde? Começou na Inglaterra, né? Em Londres, em 2004. Então, a maioria dos dados está tudo em inglês, né? Os tipos padrão de objetos, tá? Mas existe, então, uma lista, né, uma convenção de tipos de etiqueta, que são os tipos de objeto que você faz o tagging, né, as etiquetas, e aí eles representam uma determinada coisa. Então, por exemplo, aqui, eu peguei aqui na página da Wikipedia do OpenStreetMap, que chama wiki-openstreetmap.org, também aqui a URL aqui no final, tá? Map Features, que é onde eles listam todos os tipos padrão
tá, de objetos do OpenStreetMap. Então, vocês veem aqui, amenity igual a bar, por exemplo. Aí está escrito aqui, ó, bar ou drinqueria. É interessante, está em português de Portugal, né? Você vê que tem churrasqueria pública ou grelhador público aqui, que é o amenity, barbecue, BBQ. E interessante, então, eles dizem o que que é, aqui eu tenho a chave e o valor dela, tá? O elemento, você vai ser utilizado um ponto ou uma área para representar ele, tá? Então, alguns são ponto, algum pode ser ou ponto ou área, tá? Alguns são só uma linha, né? E aqui vocês veem a renderização, que é o quê? O símbolo, tá? Que vai ser utilizado para cada um daqueles objetos, tá? E aí tem uma imagem representando um exemplo desses objetos aqui. Então, vocês veem que tem vários tipos aqui. Depois, se vocês clicarem aqui nessa página e tiverem curiosidade de entrar lá, vocês vão ver que tem muitos tipos que foram pré-estabelecidos, tá? E que você pode olhar lá. Aí, esses tipos pré-estabelecidos, o que acontece? Quando o mapa é renderizado, ou quando aqueles dados que estão lá no banco de dados são carregados, né, e exibidos na sua tela, quando você acessa lá o www.openstreetmap.org, por exemplo, né, aí você vai ter o quê? Por exemplo, aqueles símbolos lá, né, esse telefoninho aqui, ó, esse símbolo P, que é de parking, né, que é de um estacionamento, né, esse símbolo aqui, ó, que eu não lembro o que que é, esse símbolo aqui, que é um playground, né, que é um parquinho, né? Então, esses símbolos vão ser utilizados quando o renderizador achar aquela tag lá, né, amenity igual alguma coisa. Aí ele vai renderiza de uma determinada forma aqui, e isso dá a cara do mapa, né? Então, a gente olha o mapa aqui e vê o quê? Os objetos digitais que estão armazenados no banco de dados do OpenStreetMap sendo renderizados, tá? Então, eu acho legal a gente explicar um pouco isso, né, porque eu acho que muitos de vocês aqui já mapearam até no OpenStreetMap, acredito, né, ou já olharam, já usaram o OpenStreetMap, né, mas é interessante a gente entender como que esses dados estão lá armazenados, né, e o que que a nossa atividade de mapeamento, né, contribui, ou como que ela cria esse mapa. E é isso aí que a gente explorou um pouco até agora, né. Então, agora a gente vai olhar um pouco as diferentes formas com que você contribui informações, com que cidadãos podem criar esses dados, né. A primeira forma mais primitiva, então, essa aí, os tipos de tarefas, né, que são executadas. A gente vai olhar um pouco isso e as ferramentas algumas das ferramentas que existem para fazer essa produção de dados, tá? Então, vamos lá. A primeira tipo de tarefa, o tipo de produção de dados, a mais simples que tem é a chamada de classificação, né? Que é o que você tem uma imagem, você vai lá e atualiza essa imagem, você vai e coloca um label. Por exemplo, aqui tem uma aplicação chamada MapSwipe, que é um aplicativo que você pode baixar no seu celular, e você pode ajudar a fazer o quê? Achar, por exemplo, né, aqui na Serra Leona, né, você vai achar Serra Leoa, você vai achar casas, né? Então, assim, são áreas que o mapeamento está muito pequenos, né? Nem sabe onde estão as cidades ou os assentamentos. Então, você pode achar, por exemplo, no seu celular, ajudar a classificar isso aqui, falar, isso aqui é floresta, isso aqui é casa, por exemplo, tá? O outro tipo, aquele ali é o jeito mais básico, tá? Tem esse aplicativo e algumas outras maneiras de fazer classificação de imagens. Mas aí, o que a gente está mais interessado aqui, quando a gente fala do mapeamento digital, são as duas outras mais elaboradas formas de produzir dados. Uma delas é a digitalização, que é essa que a gente acabou de falar. Para produzir um mapa como esse, você precisa digitalizar os objetos, né? Esse aqui é o campus da nossa universidade aqui, da Inglaterra, de Warwick, que agora está fechado também, né, por causa da nossa pandemia atual, mas que vocês podem ver os diferentes campos aqui, os diferentes prédios do campus, né, que estão mapeados aqui. Então, digitalizar nada mais é esse processo que eu explorei com vocês de produzir os tipos de objetos digitais a partir de elementos geográficos do território, que nesse caso são identificados hoje em dia muitas vezes a partir da imagem de satélite, né? A imagem ótica de satélite de alta resolução se tornou muito mais acessível hoje, né? E você consegue olhar ela por baixo e criar e digitalizar em cima da imagem de satélite. Não foi assim que começou, né? O OpenStreetMap, quando começou, as pessoas
andavam na rua com o GPS e registravam as ruas, por exemplo, com o GPS, registravam os pontos, né, com o GPS, e aí contribuía esse dado e fazia o mapa. Assim que começou. Na época não tinha as imagens de satélite óticas tão de alta resolução disponíveis com tanta facilidade quanto hoje, né? Mas hoje em dia o mapeamento inicial básico geralmente é feito com satélite porque elas estão disponíveis. Pode ser também feito com imagens aéreas de drones ou de outras formas, ou o pessoal usa pipa, por exemplo, né, para colocar e fazer fotos aéreas, fazer uma colagem e fazer mapas baseados nisso também é outra técnica que pode ser utilizada, tá? Então, assim, uma das coisas que acontece quando a gente quer fazer um esforço coletivo de mapeamento é que a gente tem que definir quem mapeia onde, né? Então, uma das coisas que foi criada é essa ferramenta do Hot Tasking Manager, que alguns de vocês aqui já usaram para mapear, né? Que é uma ferramenta em que você identifica, você escolhe, né, uma área para ser mapeada. Por exemplo, essa aqui é a tarefa aqui que o Vangelis colocou e fez o setup inicial aqui para o pessoal do Acre, né, na área que a gente está trabalhando aqui no Waterproofing, no dados à prova d'água. E aí ele subdivide a área em quadrados, né? E aí esses quadrados, você vai clicar neles e ele é uma tarefa. Clica nesse quadrado, ele abre aquele editor do OpenStreetMap, como a gente viu na outra imagem, né? Mas para essa área específica. Aí fica cada um literalmente no seu quadrado, né? Mapeando cada um quadrado, e se cada um mapear um quadrado, a gente tem um esforço coletivo fazendo o mapa ficar completo. Então, esse Task Manager que foi criado para isso, a gente está utilizando aqui no Acre, tá? Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem tarefas no mundo todo, tá? Para fazer esse mapeamento. E a gente criou uma aqui para o Acre e criou uma para o Morro do Preventório, para o projeto Urbilatã, que a gente já está no ar, o Felipe já está colocando no ar. Então a gente trabalha com isso para mapear áreas que não estavam mapeadas antes, né? E Rio Branco a gente identificou que tem muita coisa que a gente pode fazer, né? E aí é uma das questões que a gente está trabalhando junto aqui com vocês, tá? A última etapa, que é o último tipo de tarefa que a gente pode fazer, é o que a gente chama de integração dos dados, em inglês conflation, tá? Que é quando você pega uma camada de dados geográficos e associa uma nova. No caso aqui, associando conhecimentos locais, né? Então, por exemplo, é quando você mapeia coisas que não dá para ver no satélite, né? Então, por exemplo, você vai ter que ir lá, essa é uma foto do Bangladesh, daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre esse projeto nosso, né? Em que a gente vai lá e imprime um mapa em papel, que é esse aqui que vocês estão vendo, chamado Field Paper, né? E anota esse mapa e aí coloca coisas aqui no mapa que você não pode ver no satélite. Por exemplo, pontos de água, né? Lojas, ou, no nosso caso aqui desse projeto, provedores de serviço de saúde, né? E você também tem um aplicativo em que você pode coletar, através de formulários, informações sobre cada um desses objetos. Isso é chamado Kobo Collect, tá? Não vou entrar em detalhes, mas essas são algumas das ferramentas que a gente usa, então, para mapear em situ, né? No local. Que é o Field Papers, tá? E os aplicativos para celular com formulários customizáveis que você pode colocar, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode passar mais referências e dados aí para quem se interessar sobre essas diferentes ferramentas, tá? Agora eu vou dar um exemplo para finalizar, e aí chego na minha conclusão, né, sobre um projeto que a gente tem conduzido, está no último ano dele, de um projeto de 3 anos, né, aqui na Universidade de Warwick, né, na Inglaterra, mas com parcerias em 2 países da África. Tá tudo fora do lugar aqui, viu, gente? Isso aqui é Quênia, então devia estar aqui esse pin aqui, e esse aqui é Nigéria, então devia estar aqui, tá? Então é no Quênia, na Nigéria, no Paquistão, que é aqui, e em Bangladesh, que é aqui, tá? Então, a gente está fazendo esse projeto, tá? Com parceiros, universidades parceiras em cada um desses países, e aqui em Warwick nós também está errado, que devia estar aqui na United Kingdom. Nós estamos liderando esse projeto. O professor Richard Lilford, o PI, é o investigador principal, e eu lidero um pacote de trabalho sobre mapas, né? E, interessantemente, aqui tem um exemplo, né, quando a gente foi para o Bangladesh, em Dhaka, que é
a nossa cidade parceira lá, vocês podem ver aqui como que uma porta que eu me encontrei, né, nessa slums. Então, assim, a ideia é olhar para assentamentos informais, os chamados slums, né, ou favelas, em todos esses países e entender como é que é acesso ao serviço de saúde. Só que para entender como é que é acesso ao serviço de saúde, a gente tem que começar a entender quem mora lá, né? E aí, quando a gente foi em Dhaka, eu encontrei essa porta aqui com esse monte de número, né? Vocês podem ver aqui, você tem numerações, vários tipos de numerações, algumas já apagadas, algumas mais novas, né? E eu fiquei intrigado, por que tanto número na porta, né? Perguntei para o pessoal, eles me disseram que cada projeto novo que tem, naquela favela, né, naquele assentamento, passa alguém numerando cada uma das portas. Aí cada projeto numera tudo de novo. Então, isso acontece porque não existe mapa, não existe informações, não existe um censo, né, sobre essas áreas. São áreas de assentamentos, chamados assentamentos informais, né, são áreas marginalizadas, muitas vezes não são reconhecidas pelo governo, né. Então, você tem esse problema muito sério de entender qual é que é a população que está vivendo ali, né, e documentar as necessidades deles e as potencialidades deles. Isso é uma tônica que a gente leva para vários projetos nossos aqui, né. Então a gente fez esse projeto e começou a olhar, as pessoas geralmente falam, mas e o Google Maps? Você não pode usar o Google Maps? Esse aqui são algumas das áreas que a gente está trabalhando no Google Maps, então não tinha nada, né, parecia que era um deserto ali, mas são áreas, às vezes, mais de 1.000 pessoas morando, né. Então aí o que a gente fez? A gente olhou primeiro no satélite e vê que elas são áreas bastante diferentes uma das outras, né, mas extremamente densamente habitadas, como vocês podem ver nessas áreas aqui, são uma imagem bem diferente dos Google Maps, né. Então, assim, eu vou passar rapidamente, né, no processo que a gente usou, usando o mapeamento colaborativo para apoiar a pesquisa, tá? Então, esse é um projeto que a gente está finalizando agora. A gente usou as imagens de satélite, né, e fez exatamente essa questão da digitalização que eu estava explicando para vocês, como usou o Hot Task Manager e fez, junto com os parceiros locais e até com os moradores dessas comunidades, tá? A gente fez um esforço de olhar tudo que tinha na imagem satélite que dava para reconhecer e mapear. Então, essa é a primeira coisa, e fizemos o chamado mapa base no OpenStreetMap, tá? Depois de criar esse mapa base, a gente vai para campo, né, e faz a parte do mapeamento participativo em loco, né, que é aquela de pegar os mapas e anotar os mapas, corrigir aquilo, tem coisas que você viu no satélite que você interpretou de uma maneira e não estava correto, então você tem que corrigir, né? Então é isso que a gente fez, atualizou os mapas e aí criou um sampling frame, né, uma amostra, uma base amostral, que a gente possa usar então depois para fazer a pesquisa. Então, isso aqui está publicado como um protocolo de pesquisa que a gente fez junto com o pessoal da medicina, né, usando, eu acho que pela primeira vez, né, os mapas colaborativos de mapeamento participativo como uma pré-etapa dentro de um estudo científico que vai depois fazer uma amostra, surveys, né, pesquisas de questionário, né, na área de saúde. E a gente fez isso, então, na fase de digitalização, organizou, então, as chamadas mapatonas, né, ou as maratonas de mapeamento, né, ou oficinas de mapeamento, né, em todos esses lugares, né, com os parceiros, foi bem interessante, né, e depois foi a campo e fez esse trabalho. Isso aqui é uma foto no Quênia, né, na comunidade de Viwandani, né, que a gente está trabalhando com eles. Esses aqui são alguns dos nossos parceiros e moradores também da área, tá? Com que a gente trabalha de mapeamento participativo com eles. Esse aqui é o pessoal do Bangladesh, um pessoal super ativo e jovem, né? Como vocês podem ver aqui, a gente teve uma parceria muito forte com um grupo local de mapeamento do OpenStreetMap lá, que desenvolveu até aqui, vocês podem ver um aplicativo deles mesmo, né, o Patal Map Kit, que eles fizeram, tá? Eles fizeram a customização de ferramentas do OpenStreetMap, é um pessoal super engajado e e nos ajudou a fazer esse mapeamento aí e a correção de um mapa de uma das regiões mais densas que a gente trabalhou, que é dentro de Dhaka, né, na capital do Bangladesh. Então aí, para dar um exemplo, esse aqui é uma das áreas, né, que a gente trabalhou na Nigéria, na cidade de Lagos, né, e esse era o mapa anterior. E esse aqui é o mapa que foi gerado depois que a gente fez esse esforço. Vocês veem aqui que
é uma figura bem diferente de quantas pessoas moram lá. A gente estava particularmente interessado em mapear todos os provedores de serviços de saúde que estão atuando no território, que estão aqui mapeados dos diferentes tipos, desde curandeiros tradicionais até clínicas. Então está tudo mapeado agora, todos mapeados as casas, as ruas e tal. Então a gente fez todo esse esforço junto com o pessoal da Universidade de Ibadan, na Nigéria, que foi um trabalho bem legal que a gente finalizou agora o mapeamento e está indo agora, justamente nessa perspectiva do Covid agora, eles estão em lockdown, né, eles estão em isolamento, em quarentena também lá, e a gente está trabalhando com eles em usar esses mapas para apoiar os esforços atuais, né, a gente fez essa base toda detalhada de mapas, e agora a gente está usando esses mapas para apoiar os esforços de prevenção e de resposta à crise atual. Então, o mapa que foi feito com uma, então já está sendo agora, essa base de dados sendo utilizada para outras respostas. Então, aí, de novo, essa ideia de entender isso como um processo de resiliência, né? Então, isso aconteceu em outras, tá? Esses são exemplos de mapas, alguns deles aqui a gente já fez algumas análises, já viu onde tem agrupamentos significativos, por exemplo, de pessoas que têm necessidade de serviço de saúde, então tem algumas áreas que são mais concentradas do que outras aqui, esse aqui é em Ibadan, aqui é Azambate no Paquistão, aqui é o Dhaka, lá no Bangladesh, e as comunidades do Quênia, duas, Korogote e Andando. Então, só para dar alguns exemplos para vocês dos mapas que a gente fez, né, nesses 2 anos de projeto. Então, com isso, pessoal, vou chegar na última parte, na conclusão, né? Assim, queria mostrar hoje para vocês essa questão do mapeamento digital, e um dos nossos contextos aqui é o nosso projeto Dados à Prova d'Água, né? Em que o desafio e o objetivo que a gente se propôs é repensar a produção e fluxo de dados sobre inundações ou alagações, né? Como a gente fala aí no Acre, né? Como eu aprendi, para possibilitar transformações que construam comunidades sustentáveis e resilientes. Então, essa foi o desafio que a gente propôs, tá? Um projeto que tem vários componentes que estão aqui ilustrados nessa figura, tá? Dados à prova d'água, desde tornar os fluxos de dados visíveis, como engajar a comunidade na circulação de dados e a integração e curadoria de dados, suporte à decisão, para gerar essa transformação da gestão dos dados da água, né? Que é o objetivo aí principal numa governança sustentável de risco de inundação, tá? Então, isso aí é só uma visão geral, tá, dos componentes. A gente trabalha com centros de expertise, o pessoal do CEMADEM, que está aí também presente, né, os governos locais, no Acre, em São Paulo, né, a SEMA, aí no Acre, bem ativa, parceria com a gente, né, e as comunidades no nível local, as escolas, a gente tem trabalhado, e agora temos todo o prazer de ter adicionado aí no nível local a UFAC como nosso mais novo parceiro, né, parceria que a gente fez agora. Estamos muito empolgados para estreitar esses laços e trabalhar juntos aqui, né. Então, assim, só para concluir, o que a gente fez no projeto? A gente teve coletas de dados através do pacote de trabalho 2, né, que foi engajamento comunitário, de várias maneiras, trabalhos com a escola de produzir, por exemplo, medidas de pluviômetros, ver as memórias digitais, isso aqui é da alagação de 2015 no Acre, por exemplo. Fizemos mapeamento participativo de riscos, isso aqui também no Acre, também em São Paulo, né? E agora, a gente está numa fase do projeto com a UFAC, né, em que a gente vai justamente olhar para os mapas digitais dentro do pacote de trabalho 3, de integração e curadoria dos dados. Então, a nossa pergunta aqui é como é que a gente integra essas diferentes fontes de dados que a gente coletou sobre as alagações, né, mas também sobre as potenciais de resiliência, né, para que a gente apoie decisões, né, e consiga transformar o nosso território num território mais resiliente a essas inundações, né. E a ideia é que os mapas, né, vão nos ajudar a integrar essas diferentes fontes de informações como uma base territorial, né, e a refletir sobre elas. Então, aqui é um processo que essa foto aqui que a gente fez lá em Boi-Mirim, em São Paulo, que é o processo que a gente olha para o mapeamento como uma ferramenta de também reflexão, um momento de produção junto com um momento de reflexão e consciência crítica,
Tá? E essa é a nossa abordagem principal de mapeamento, que eu vou terminar a mensagem aqui. Na nossa abordagem é para pensar o mapeamento para resiliência, não apenas como a produção de dados. A gente viu que o OpenStreetMap tem os dados espaciais, e geralmente quando o pessoal fala de dados espaciais geográficos, né, tem uma série de características que você quer para esses dados. Eles têm que ser completos, consistentes, eles têm que ser ter acurácia, né, eles têm que ter escalabilidade, né, e esses são desafios especialmente vinculados aos dados, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer o quê? Usar esses dados como um mecanismo de engajamento comunitário. E aí a gente associa esses objetivos de produção de dados tradicionais, que estão aqui, né, nos dados espaciais, com objetivos de empoderamento, de permitir múltiplas perspectivas sobre o dado, e de aprendizagem e de conscientização, né, proporcionar uma nova consciência da território a partir de uma leitura que é feita através da produção de dados. E é isso que a gente coloca aqui, a interseção desses dois é que vai nos dar o que eu estou provocativamente, né, inspirado no Paulo Freire, chamando de dados geradores, né? Os dados que de fato proporcionam para a gente uma nova compreensão, né, que gera reflexão, somada à ação, gera uma nova praxis, que gera uma nova potenciais de transformação. Então é através para procurar esses dados que a gente está trabalhando juntos, né? Para a gente vai mapear, produzir dados espaciais, produzir uma nova consciência, uma nova aprendizagem para transformar. Né? Então, essa é a ideia. Tá? E aí, concluo aqui com o meu último slide de reflexões e desafios. Né? O que eu tentei colocar hoje para vocês nessa conversa, né, foi que acho que os mapas colaborativos do OpenStreetMap, tendo essa possibilidade de a gente pegar e adaptar esses mapas e usá-los para nossas finalidades, eles têm esse potencial para ajudar um processo de construir resiliência, da gente, por exemplo, responder à situação atual, né, nas diversas necessidades que a gente está tendo, e ainda vai ter muitas, né, mas isso só acontece se a gente se apoderar e empoderar, né, e apropriar do que a gente, num recente, chamou de uma pedagogia dos dados, né? Ou seja, a gente olhar criticamente a produção de dados como uma maneira de olhar e ver o que a gente quer, que dado que a gente quer produzir, como que a gente vai mapear, né? E usar esse mapeamento para, de fato, obter uma nova compreensão e consciência dos problemas e potenciais, né, no contexto atual. E aí eu deixei aqui o mapa de Rio Branco para mostrar que, no nosso caso aqui, né, em especial, da parceria com a UFAC, nós temos bastante coisa para fazer, né? A gente está olhando aqui que tem muita coisa ainda para mapear. Né? Então, vocês veem que aqui tem as ruas, nem todas estão completas, mas algumas já estão lá, algumas, acredito que as vias principais, mas os prédios a gente começou num trabalho, já estou vendo aqui que já cresceu desde que a gente começou a trabalhar com o mapa, né? Mas ainda tem trabalho para fazer. E o principal, o que a gente coloca nesse mapa, né? O que a gente quer, principalmente pensando na resiliência, né? O que são elementos importantes para a gente de estar no mapa, né? Então tem coisas como serviços de saúde, pontos de atendimento de saúde, tem coisas como escolas, tem coisas que a gente sabe que são importantes. E cada comunidade vai ter um processo de entender o que é importante estar no mapa, representar, para que isso seja usado num processo de construção de resiliência. E esse é o processo que a gente quer fazer junto. Basicamente. E eu pensei nessa coisa da mapatona, né, que a gente tem a ideia do mutirão, né? Eu gostei de, talvez vamos pegar essa ideia que é bem nossa e brasileira do mutirão, né, e fazer um mutirão de mapeamento, né? E lá na Colômbia eu aprendi que eles usam a palavra convite, que é bem parecida com a nossa palavra mutirão, né? Então eu acho que o convite é fazer o mutirão. Vamos construir esse mapa juntos? Esse é o convite, né? Então eu termino com esse convite aí para vocês, tá? Obrigado a todos por ter participado desse bate-papo aqui, e a gente então vai abrir para perguntas rapidamente, antes do Vangelis fazer a segunda sessão aí, que vai falar um pouco do mapeamento que a gente já conseguiu executar na etapa passada e das próximas etapas, né? Então, se tiver alguma pergunta, vocês podem, tem uma coisa de raise the hand aí, levantar a mão, e aí a gente passa para vocês. Pode ser, se alguém tiver alguma pergunta. Ou também pode digitar aqui no chat, se
se preferir, tá? Enquanto o pessoal pensa para fazer pergunta, ou não vai fazer pergunta, mas eu vou deixar aqui o último slide com vocês, tá? Que é os meus contatos, tá? O e-mail, tem a minha página aqui, web, e algumas das publicações aqui que eu fui mencionando estão aqui, tá? Também essa apresentação, esses slides podem ficar disponíveis para vocês. Quem quiser pode pedir, a gente disponibiliza também, tá? Ok. Ok, Evangelos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Temos uma pergunta, João. Uma pergunta foi, a Gleiciane está falando que, bom dia, Gleiciane, estou olhando o mapa agora, muito bom, ótimo, isso, vamos lá. Ah, alguém levantou a mão. Vangelis, tem uma pergunta. Sim. You can give her the word? Ok. Bom dia. Bom dia. Eu também falo de Rio Branco, no Acre. Olá, Yara. Eu queria saber se programa, ele tem o acesso é fácil. Se eu nunca usei, então é o meu primeiro contato com ele. Nós pretendemos fazer algumas atividades em escolas. Acredita que seja fácil o manuseio desse programa com estudantes de ensino médio? Sim, com certeza, Yara, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, assim, a gente tem todo o interesse, inclusive estamos fazendo, né, uma apostila, tá, para o uso desse programa com alunos de ensino médio. Então, a Fernanda aí é o nosso principal ponto de contato, né, pode falar até mais um pouquinho sobre isso, mas sim, a gente tem trabalhado com alunos do ensino médio muito bem com o OpenStreetMap, funciona super legal, né, fazemos mapeamento, fazemos mapatona, fazemos mapeamento de riscos, né? E estamos preparando agora uma apostila bem detalhada, né? Que é um material que pode ser utilizado até por você, Yara, para trabalhar com os alunos na escola. Posso complementar, João? Pode, vai lá, Fernanda, fica à vontade. Bom, vamos lá. Tudo bom, Yara? Prazer. É muito legal saber que você está aqui também. A gente, na verdade, já tem experiência de capacitação em OpenStreetMap e também a realização de maratonas com estudantes de ensino médio, tanto em São Paulo quanto em Rio Branco. No geral, a experiência foi super bem avaliada, assim, acho que eles têm muita facilidade com as plataformas virtuais. E a gente está planejando agora, no início de maio, como a gente está com as atividades suspensas nas escolas, a gente está trabalhando de uma maneira muito próxima com o pessoal da UFSC, e a gente vai desenvolver, a gente está trabalhando no material que o João comentou, e agora, acho que na última semana de abril, a gente vai abrir a inscrição para uma capacitação online de OpenStreetMap e a realização de maratonas de mapeamento ou mutirões de mapeamento, especificamente para mapear Rio Branco. Nossa ideia é aproveitar esse tempo de isolamento social para mapear assim, o quanto for possível da cidade de Rio Branco. Então, você será muito bem-vinda nessa capacitação também. Depois a gente vê como para te passar, né, os convites. E se você quiser, inclusive, já convidar pessoas dos colégios onde você trabalha, onde você está pretendendo realizar, a gente pode também incluí-los. Será um prazer. Maravilha, obrigado, Fernanda. Eu acho que temos uma pergunta aqui do Fernando. Vangelis, can you give Fernando the mic? Sim, Fernando just open it. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem, Fernando? Diga lá. Na perspectiva aí do Bilatã Preventório, a Lu, que é até uma geógrafa e voluntária que trabalha com a gente lá no campo Preventório Jurujuba, a gente já está meio que ficamos felizes de saber que Felipe está criando uma base para a gente, que a gente já está criando uma para popular o OpenStreetMaps das lideranças comunitárias. E a nossa dúvida era, quando você mostrou os objetos, se é comum vocês cadastrarem pessoas como objetos, se tem algum projeto do OpenStreetMaps que faz isso,
E se já teve alguma experiência de objetos que circulam, que a gente está interessado em saber como os fluxos de, de transferência de recursos da economia solidária rolam naquele processo. Se existe algo do tipo. Ok, joia, Fernando. Eu vou responder em várias etapas. A primeira é o seguinte, sobre os tipos de objeto, né? Então, o OpenStreetMap, a ideia dele é ser uma base de dados geográfica de elementos, tem uma regra até, né, para o OpenStreetMap, que é assim, né? Você mapeia aquilo que você pode ver e que faz parte do território, né? Então, assim, esses são os elementos aqui. Você vê que não tem pessoas, né? E, de fato, não é a ideia, né, que pessoas sejam mapeadas. Porém, o que a gente pode fazer e deve fazer, né, para o projeto, né, é o seguinte, é usar a base do OpenStreetMap como mapa de localizar as coisas no espaço, né, como, por exemplo, as pessoas, e ter uma outra base, né, de coisas mais dinâmicas, como pessoas e outras coisas que a gente vai, e os fluxos e tal, e eles se associam à base do OpenStreetMap. É assim que a gente geralmente faz. Então, assim, o OpenStreetMap em si, ele tem grandes potenciais, mas também grandes limitações sobre o que vai ficar dentro dele. Então, assim, o que fica dentro do OpenStreetMap é uma informação completamente pública, todo mundo pode ver e etc. Então, é um número limitado de coisas que ficam lá. Mas o que é o poderoso, né? Ele dá essa base de espacial, né, e permite a gente entender as relações espaciais entre as coisas, tá? Um tipo de relações espaciais entre as coisas. Então, como que a gente deve fazer nesses dois casos que você colocou? A gente deve, no projeto do banco de dados, pensar em ter um banco de dados que se associa ao OpenStreetMap, entende? Mas que o OpenStreetMap, ele nos ajuda o quê? Se a gente completa e ele tem um mapa base relativamente completo, tá? Eles nos permite identificar as localizações e associar as coisas com o OpenStreetMap, que geralmente a gente faz. Respondi? Perfeito, obrigado. Maravilha. Vitor. Ô, João Vangelis, obrigado aí, João, pela apresentação. Tem vários estudantes de pós-graduação participando, né, assistiram aí a sua apresentação. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, quais dicas você poderia dar para esses estudantes de pós-graduação que têm vontade de lidar com essas metodologias de mapeamento participativo, mas que ainda estão começando. Tá, legal, Vitor. Então, eu acho assim, em termos de pesquisa, tem muita coisa, né, para a gente fazer nessa área, né? Então, assim, para alunos que estão interessados a usar o mapeamento participativo como na área de pesquisa, tem várias frentes, né? Uma delas por exemplo, você usar isso para entender as dinâmicas no território, né? Então, por exemplo, o pessoal aí da pós de desastre está interessado em entender a resiliência no território, está interessado em entender riscos, né, percepção de risco, e o que o OpenStreetMap pode te ajudar, né, assim, olhando um pouco essas ferramentas, por exemplo, field papers e tal, você pode conseguir fazer métodos de coleta de dados que georreferencie de uma maneira mais fácil, né, através do OpenStreetMap. E fazendo isso, você pode, então, explorar, né, uma série de questões de pesquisa que estão ligadas a entender melhor a caracterização do território, né, em relação aos seus riscos e vulnerabilidades, potencialidades, etc. Então, a minha dica seria, tem um pouco de trabalho nisso, né, na área de mapeamento participativo em desastres, nós temos interesse, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode nos contactar, né, nós temos uma linha de pesquisa nisso, mas também em olhar essas ferramentas e pensar no potencial para a sua pergunta de pesquisa, né, o que ela poderia te apoiar, né? Então, seria mais ou menos por aí as dicas que eu começaria, Vitor. Não sei se está muito abstrato aí, né, mas eu acho que seria meu começo de pergunta. Eu vou aproveitar e vendo aqui um pouco das perguntas, acho que a Tatiana também tem, mas só porque eu acho que isso associa aqui com uma pergunta que o André fez aqui, se existe
aproveitamento de dados, uma inspiração com outras plataformas de mapeamento colaborativo, como a Wikimapia. Isso é interessante. Na verdade, atualmente, a conversa entre essas... Existem mesmo, isso que o André falou, é uma verdade, o mapeamento colaborativo, existem outras ferramentas que é possível utilizar, como a Wikimapia, né? A Wikimapia é bem a Wikipedia de mapas também, é uma outra alternativa. E ela, inclusive, tem lugares que é melhor os dados que o OpenStreetMap, porém isso está se tornando cada vez mais raro. Parece que a Wikimapia são projetos paralelos, né? Eles não conversam muito entre eles mesmo, infelizmente, né? Os dados são completamente diferentes um do outro, e o que tem acontecido é que o OpenStreetMap está se tornando mais popular, né, e mais utilizado, e geralmente as ferramentas para o OpenStreetMap estão mais avançadas, tá? Então, eu particularmente prefiro o OpenStreetMap, tenho trabalhado muito com eles, eu acho o Wikimap interessante, mas eu acredito que, na minha percepção, é que o Wikimap está declinando um pouco, né? Tá, então vamos ver aqui mais uma pergunta a Tatiana aqui. Vangelis, Tatiana? Olá, tudo bem? Tudo Olá. bem, e você? Oi, João. Eu sou a professora Tatiana, dou aula na Unesp, no curso de Engenharia Ambiental, e também na pós-graduação. Mas, assim, pensando nos alunos da graduação, a minha dúvida é se eu consigo envolvê-los em projetos nesse sentido, inclusive pensar em acreditar para a extensão, né? A gente tem uma resolução aqui no Brasil em que a gente tem que ter atividades que devem ser acreditadas como atividades de extensão, e não só como uma vontade do aluno de fazer a extensão, mas sim vai ser uma obrigatoriedade. Na verdade, já é uma obrigatoriedade, só que a gente está num tempo de adequação ainda. E a minha dúvida é assim, por exemplo, para a gente trabalhar em projetos pré-existentes, qual é o nível de dificuldade dos alunos não conhecerem o local? Por exemplo, se a gente puder colaborar com o Acre, mas a gente não conhece, né? Podendo os alunos participar, o que isso implica? É possível? Ou teria que ser só baseado na região que a gente está, para poder conhecer? Uma vez seria muito difícil, né? Às vezes um aluno de mestrado ou de doutorado, a gente consegue ainda ir lá com ele, mas para uma turma, né, de graduação, aí já fica inviável. Então, essa era a minha dúvida, se eu conseguiria, que a minha ideia é justamente pensar em alguma coisa para a graduação também, além da pós-graduação. Isso é interessante. Essa questão do mapeamento remoto versus o mapeamento local, né, é uma questão interessante. A gente geralmente tenta fazer o quê? Ter pessoas trabalhando que tenham conhecimento local mesmo, mas existem muitos projetos que você pode contribuir a partir, por exemplo, do que você consegue ver do satélite, né? E a partir de um certo conhecimento dos tipos de construção, né? Que daquela cultura que talvez sejam próximas da sua. Então, tem essas questões. Às vezes, por exemplo, você consegue reconhecer uma casa, né? Então, você vai e consegue fazer isso para uma outra região, por exemplo, para Rio Branco, com certeza. Então, essas tarefas que a gente está colocando são abertas, qualquer um poderia contribuir, né? Agora, geralmente, o que a gente faz? A gente tenta ter alguém local fazendo controle de qualidade, né? Porque aí tem algumas coisas que ficam dúbias ou ficam ambíguas, né, na imagem de satélite, e quem é local consegue entender e interpretar melhor, né, e também o mapa fica mais local e mais adequado, né, às especificidades. Então, aproveitar e vou falar de duas perguntas que eu vi aqui, né, no chat. Uma era das etapas do Task Manager para testar, né? Então, de fato, a gente tem no Task Manager duas etapas, uma é o mapeamento e outra é a validação. Então, você sempre tem alguém que mapeia, quer dizer, olha aquela região e faz o mapeamento inicial, e tem alguém que valida, quer dizer, alguém que vai, olha se foi tudo mapeado e tudo, e aí sim, só depois que tem essa etapa de validação, a gente considera completa. Então, para fazer o mapeamento inicial, pode ser alguém que esteja remoto,
também, né, Tatiana? Então, assim, é uma questão que a gente pode até passar os nossos materiais para vocês, se quiser trabalhar com os alunos como no conceito de extensão, eu acho que fica interessante, sim. Pode, inclusive, fazer projetos, né, específicos para áreas que eles estão trabalhando aí, né, mais próximas de vocês também. A gente pode até mostrar para vocês como vocês poderiam fazer isso também, tá? Mas se quiser contribuir com os nossos, a gente fica muito feliz também. Tem uma série de projetos nossos, né, que a gente vai estar mapeando no específico no Acre, né, mas em breve no Rio, em Preventório, também na Colômbia, tem vários projetos nossos que a gente está mapeando também, e tem uma comunidade, na verdade, além dos nossos, uma comunidade internacional do ROT, que tem muitos projetos que você pode contribuir, tá? E a gente pode passar, se você olhar na página do Missing Maps, por exemplo, que foi um daqueles projetos que eu coloquei, tá? Vai ter vários projetos possíveis você contribuir, que pode contribuir remotamente, alguns deles. Eu Mas legal. agradeço, já respondeu várias coisas, muito interessante. Muito obrigada. Legal. Eu entro em contato, então. Beleza, obrigada. ótimo. Ok. João, temos uma pergunta mais de Gleiciane Pisbel. Gleiciane, ¿quieres preguntar? Solamente clicar el micrófono en tu screen. Você quer... acho que ela colocou aqui no chat, não foi, Gleiciane? Quais foram as especificidades encontradas no mapeamento em Rio Branco? É uma pergunta bem interessante. A gente está começando agora. Não sei, Fernanda, se você queria falar um pouco sobre isso, sobre o mapeamento específico de Rio Branco, mas também o Vangelis vai poder falar um pouco mais, porque eu acho que essa vai ser uma pergunta que a gente vai entrar agora sobre o mapeamento que a gente já fez em Rio Branco, não é isso? Alguma outra pergunta? Sim. Não, se eu puder fazer um comentário rapidinho, João, sobre os mapeamentos. Claro. Acho interessante. A gente teve experiências muito diferentes em São Paulo e Rio Branco. Em área de estudo nas duas cidades são áreas de ocupação informal. Mas em São Paulo, a gente está trabalhando no Jardim São Luís, que fica no distrito de Embu-Mirim. E é uma área muito densamente populada, mas que já estava muito mapeada. A gente até, a Carolyn, que é do projeto, fez um estudo para saber de onde vinham os dados. A gente descobriu que a maior parte dos dados vinha da Prefeitura de São Paulo. Mas só que, por outro lado, quando a gente olhou com mais detalhes para o mapa, apesar de já ter muita informação, as áreas que eram áreas informais, ou áreas de favela, ou ocupações em cima de córregos, que são as áreas que têm maior risco, elas não estavam mapeadas. Então, a gente acabou trabalhando com enfoque bem claro nessas áreas para mapear principalmente vielas, ruas e os imóveis, né, que estavam lá. E dá para ver uma diferença assim, muito clara de quando a gente começou e de onde a gente está hoje em termos de mapeamento. A gente trabalhou isso com os alunos de uma escola pública, parceira nossa. Então, a gente não fez o ciclo todo que o João comentou, né? A gente só trabalhou com a capacitação e o mapeamento digital. A gente não fez uma segunda fase de ir para campo e verificar se a informação mapeada estava certa, porque não era o nosso objetivo dentro da disciplina, dentro da atividade com o colégio. Mas, mesmo assim, acho que o impacto no mapeamento já foi bem significativo. E em Rio Branco, por outro lado, o mapa estava muito menos povoado. Então, a gente fez já 2 maratonas, uma em junho do ano passado, e a gente fez uma primeira com o pessoal da UFAC. E é isso, assim, a gente está basicamente mapeando construções por enquanto. A gente tem a meta bem ousada de tentar mapear a cidade toda até o fim do ano. Mas em Rio Branco ainda tem bastante coisa para ser feita, porque a maioria dos imóveis ainda não está no mapa, né? Bom dia, eu sou a Gleiciane. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Gleiciane, pode falar. Então, obrigada pelas observações. E, assim, a gente está num projeto chamado Mapfire, a Yara, inclusive, também faz parte, Vitor. E a gente queria saber, a gente não, eu, né? Estou falando aqui pelos outros, como se dá essa questão do mapeamento na zona rural, porque eu vi que vocês falaram bastante da zona urbana. E a gente queria saber se dá para utilizar essa ferramenta na questão dos focos de incêndio na zona rural, etc. Olha, isso é interessante. De fato, assim,
o que acontece, Gleiciane, é que o foco maior geralmente fica sendo na cidade, mas dá para usar na zona rural sem problema. Aliás, é muito utilizado, né? Muitos daqueles projetos que eu coloquei lá humanitários são em zonas rurais, né? Então dá para mapear o foco de incêndio, sim, com essas ferramentas, né? Dá sim. Aí você vai ter que ver qual a ferramenta mais interessante para você mapear, né? Assim, o foco de incêndio em si, de novo, aí entra aquilo. O próprio foco de incêndio talvez seja dinâmico demais para estar no OpenStreetMap. No OpenStreetMap você vai mapear o território e depois vai te possibilitar colocar o foco de incêndio em cima, né? É que nem a gente faz com risco de percepção de risco de enchente. A gente tem o território mapeado e as pessoas delimitam as áreas em que elas acham, né, que tem risco de inundação, de alagação. Então aí a gente consegue delimitar melhor, entender melhor a extensão das coisas e a localização das coisas. Porém, dentro do OpenStreetMap, esse risco não vai, né? Essas áreas de risco não vão para dentro do OpenStreetMap, mas o OpenStreetMap nos ajuda a ter um mapa base para entender isso. Então, acredito que a mesma coisa poderia funcionar, assim. A Liana estava por aqui, né? Ela faz parte do Autoproofing Data também, vocês podem conversar com ela, tá? Se interessar, a gente também tem todos os materiais aí do mapeamento que vocês podem também tentar ver até que ponto e como dá para adaptar aí para o fogo, né? Que vai ser bem interessante, acho. Adriano, Mota, alguma pergunta mais? Oi, está me ouvindo, João? Tô sim, fala aí, Adriano. Então, bom, beleza, obrigado aí pela apresentação e tal, né, mais aprendizado aí. Eu gostaria de saber, João, eu gosto muito daquele slide que você usou com aquele quadrante de interseção, né, entre os dados espaciais e o engajamento, né, das comunidades e tudo mais, né, eu acho que aquilo para mim faz muito sentido, principalmente a parte da interseção, por conta da minha tese, né, o que eu tenho trabalhado com o Vitor, né. E diante da dificuldade que a gente tem dessa integração assim de dados técnicos e do engajamento comunitário, assim, eu queria saber de você, assim, na sua experiência rodando várias comunidades aí no mundo, eu queria saber, assim, claro que tem particularidades para cada comunidade, mas do maior desafio nesses dados geradores, assim, na integração desses dados, assim, tanto em termos de ferramenta quanto em termos estruturais, digamos assim, né? Qual seria um dos maiores desafios, na sua opinião? Adriano, é legal você perguntar isso, porque, de fato, para mim, essa figura aí sintetiza muito, assim, da minha visão do maior desafio da área, né? Porque, assim, fazer dados espaciais só, a gente sabe, né? Tem ferramentas e técnicas conhecidas que só geram os dados espaciais, até com precisão, né? Então, você tem, por exemplo, o pessoal da engenharia civil, né, que faz as mediçõezinhas, não é isso? Tem o pessoal cartógrafo, tem o pessoal de agrimensura. Então, sabe, dá para produzir dados espacial com precisão, né? Isso existe, técnicas e tudo, são caras, né? E custosas. Só que, geralmente, elas não têm esse componente de engajamento comunitário, né? E, por outro lado, tem muitas técnicas de engajamento comunitário que eu até gosto muito delas, né, mas que elas não têm algum rigor de produção de dados, né, que tem, por exemplo, uma base cartográfica mais precisa, que, por exemplo, você possa usar como evidência, né. Então, por exemplo, na questão dos assentamentos informais, é importante a gente ver que tem gente ali que tem necessidade de usar isso como evidência, mas para fazer isso, a gente tem que ser mais preciso do que algumas técnicas que são utilizadas de cartografia social, né, que não usam uma base cartográfica precisa. Então, acho que aí o desafio é associar essas duas coisas mesmo, a precisão dos dados espaciais, né, uma certa precisão, né, com o engajamento. Então, assim, eu não sei se eu teria uma resposta final, porque essa é a grande pergunta, eu acho, para você, que assim, a grande pergunta de pesquisa que a gente tem que resolver caso a caso. É assim que eu geralmente falo. Então, um grande desafio que eu acho é justamente a gente tentar desenhar uma maneira que associe as diferentes visões, né? Então, uma visão dos dados espaciais e da precisão com a visão do engajamento comunitário. Geralmente, essas visões estão muito distantes uma da outra, né? Geralmente, o poder público e vamos dizer, os técnicos estão de um lado e o pessoal de comunidade, de engajamento social está de outro. Então, o interessante é procurar métodos, né, que associem esses dois. Como é que a gente tenta fazer isso? De fato, através de pesquisa que a gente chama de transdisciplinar. Por isso a ideia que está ali no slide, que eu não explorei muito, né, do espaço-problema transdisciplinar.
transdisciplinar, é que você tem que somar visões diferentes. Então, no projeto Dados à Prova d'Água, né, é um grande exemplo em que a gente tem desde hidrólogos, né, até o pessoal de sociólogos, ciências sociais, que eu acho que no CEMADEM também estão bastante acostumados com essa convivência, já tem todo mundo no mesmo teto aí no CEMADEM, né? E aí a gente tem que botar tudo isso para trabalhar ao mesmo tempo num projeto, para tentar achar esses espaços de interseção. Então, assim, eu diria que o desafio é, de fato, ter as pessoas conversando, porque muitas vezes o difícil é conversar, as linguagens são muito diferentes, as perspectivas são muito diferentes, e a gente só consegue isso através do diálogo. Então, essa seria a minha resposta. Obrigado, João. Imagina. Beleza, tem mais uma pergunta, eu acho. Luciana? Luciana, você está conseguindo... Acho que você está com o microfone aberto, eu acho, não? Ou não está dando certo? Bom dia, estão conseguindo me ouvir agora? Estamos sim, Luciana, pode falar. Bom, eu queria agradecer aí o pessoal do Labis, o Fernando, pelo convite da participação. Estava até falando para ele no chat que para mim parece que eu encontrei minha turma, porque eu sou geógrafa de formação, estou aqui na comunidade do Preventório, montei meu escritório aqui na comunidade do Preventório e estou trabalhando como voluntária aqui também na comunidade e trabalho com a questão dos resíduos sólidos. Uma preocupação que já foi levantada aqui na comunidade e das lideranças comunitárias, e eu queria entender um pouco a experiência de vocês que já fizeram mapeamento em outros locais, é em relação ao poder paralelo, né? Porque a gente sabe que mapa é poder, informação é conhecimento, né? E que isso acaba, de uma certa forma, assim, a partir do momento que se conhece cada vez mais a comunidade e se tem essas coisas, a gente pode começar a despertar problemas com o poder paralelo. Se vocês já enfrentaram isso em outros locais, em outras comunidades que vocês trabalharam, e se essas lideranças e essas comunidades passaram ou tem alguma estratégia para que a gente consiga minimizar esse risco. Essa é uma questão bem complexa, né, Luciana? Legal, que bom que você conseguiu participar aqui, né? Foi muito legal a gente ter interagido lá em Niterói, você deu aquela aula de geografia lá da Bahia pra gente, foi muito legal, né? E assim, eu acho que esse desafio que você está colocando é realmente um que a gente já identificou também na visita que a gente fez aí, né? E que eu acho que nas comunidades marginalizadas a gente vai ter diferentes graus, mas sempre ele vai estar lá, né? Assim, na pesquisa que eu fiz até hoje, tá? Tem um misto de eu ser honesto com você e falar assim, tem coisas, por exemplo, numa comunidade do Quênia ou da Nigéria, né, ou lá do Bangladesh, do Paquistão, eu entrei em todas elas, né, mas assim, eu entrei com pessoas locais, então nem sempre eu vi essas organizações e como esses arranjos foram feitos localmente, né, mas eu acho que tem que ser sempre ter aquele cuidado muito grande, né, com esses riscos e a segurança e a segurança física, né, das pessoas, então isso sempre foi muito levado em consideração, tá, eu não tenho uma solução, tá, para isso. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que construir em cada local, mas é uma preocupação grande, mas é uma realidade, né, das comunidades marginalizadas com as que eu trabalho no mundo todo. Todas elas têm isso, mas com graus variados, né. Então, até por isso, as soluções aí vão ter que ser bem individuais. Então, no caso aí do Preventório, acho que você está bem consciente, está bem mais próxima, né, que vai ajudar a gente a tentar navegar isso aí, mas é uma construção que a gente vai ter que fazer com cuidado, né. Mas, então, não sei se eu consigo responder melhor, Luciana, mas eu estou disposto a gente interagir mais sobre isso aí, né. Uma pergunta aqui, só que eu queria registrar, porque eu vi aqui da Patrícia Mia, que
não sei se estou falando certo o seu sobrenome, desculpa, mas eu vi que eu gostei muito, né, que de fato eu fiz a provocação para a gente mapear junto, né, como é que a gente mapeia, integra esses mapeamentos com escolas públicas vulneráveis no estado de São Paulo. Essa é a minha paixão, que legal, projetos de extensão universitária, isso, eu adoro essa ideia, né, como é que a gente pode colocar escolas, né, no Brasil inteiro para mapear. É isso que eu quero fazer com vocês, né? A gente tem que fazer isso junto, mas com certeza estou muito disposto a gente fazer esse diálogo, tá? Como é que a gente expande essa metodologia, produz materiais para que a gente possa auxiliar vários projetos de extensão no Brasil todo, para escolas mapeando, colocando as comunidades vulneráveis no mapa. Então, isso é um negócio que eu fico bastante empolgado para a gente trabalhar junto. Então, Patrícia, legal essa sua pergunta. Obrigado aí, vamos ficar em contato. Beleza, gente? Eu acho que a gente fez bastantes perguntas. Muito obrigado. Foi excelente a sessão, né? Que legal ver tantas pessoas, todo mundo aqui participando e tantas perguntas interessantíssimas, né? Eu acho que a gente até estourou bastante o tempo. O Vangelis ia fazer uma apresentação ainda. Vangelis. Assim,